Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre os níveis de leitura, que são 5. E para nós iniciarmos então as nossas discussões, é importante nós começarmos a compreender o que é leitura então de fato. O que é ler? Nicodemo vai dizer que a leitura é um ato que envolve muito mais que uma simples interpretação de códigos e de sinais. Solicita a capacidade de compreensão do conteúdo para que o mesmo possa ser anexado à sua bagagem pessoal, exigindo para isso um comportamento ativo durante a leitura. E aqui nós já podemos desmembrar em várias possibilidades de compreensão desse texto. A própria compreensão desse texto já perfaz ali o que nós estamos chamando de leitura. Então, ler não é só eu decodificar, ou seja, eu conseguir, decodificar esses signos, esses sinais escritos, ou seja, as letras, que formam palavras. Então não adianta só eu, decodificar, mas eu preciso compreender o que eu estou decodificando. Vocês já viram aquele vídeo da criança que está no início da alfabetização, que a pessoa pergunta para ela, mostra um vidro de shampoo e pergunta para ela: "O que está escrito aqui? S com E, sé, D com A, dá, o que que forma? Shampoo". Quando a criança faz isso, ela tem uma capacidade de decodificação, porém não de compreensão daquilo que está escrito naquele rótulo do shampoo. Então, por isso que a criança, né, ela vai decodificar, mas não vai compreender aquilo que ela está lendo. E muitas vezes isso acontece com a gente também, né? E para além disso, ele coloca o quê? Que nós solicitamos uma capacidade de compreensão que está pautada na bagagem que nós trazemos. Ou seja, os conhecimentos que nós temos construídos e elaborados aí no decorrer da nossa vida vão contribuir para um processo de compreensão daquela leitura. Quando nós já conhecemos ou já nos aproximamos de um determinado tema, quando nós vamos ler sobre ele, aquela leitura ela fica mais fácil, mais palatável, mais compreensível. Então, Nicodem é isso que ela está trazendo ali para nós iniciarmos a nossa discussão sobre o que é, então, ler. E por que eu leio, né? Quais são as contribuições da leitura, para mim, enquanto leitor ou quanto acadêmico? Primeiro, construção de conhecimento. Quando eu preciso de um assunto novo, de um compreender um assunto novo, uma temática nova, ou tenho curiosidade sobre alguma coisa, eu vou ler sobre aquela determinada coisa. Claro que hoje, né, com as redes sociais, a gente vê muito mais vídeos, né? A gente vai vendo vídeos, seja no Instagram, TikTok e por aí vai, para tentar achar alguma informação. Porém, entretanto, todavia, ainda né, a leitura se faz presente aí, principalmente no Google, ChatGPT e por aí vai, né? Então, a construção de conhecimento, ela se dá a partir da leitura. No campo acadêmico, sobretudo e principalmente a partir da leitura, das pesquisas e da interpretação de que outras pessoas já desenvolveram, né, então, de forma escrita. E isso vai contribuir para quê? Para um desenvolvimento intelectual. Se nós queremos ser mais inteligentes, mais espertos, ou pelo menos parecer, nós temos que ler, nós temos que conhecer diversos assuntos, nós temos que saber falar sobre diversas coisas, que esse conhecimento vem a partir da leitura. E isso nos permite uma maior compreensão do mundo à nossa volta. Quando nós lemos e nos apropriamos de vários conteúdos, de uma diversidade de temas, de assuntos, nós temos uma capacidade melhor de comunicação, de escrita, de compreensão, e de leitura do mundo que está à nossa volta. Já dizia o nosso amigo Paulo Freire que quem não lê bem o mundo não lê bem a palavra, e quem não lê bem a palavra também não lê, bem o mundo. Então, a leitura de mundo e a leitura da palavra, elas estão imbricadas a todo momento. Como eu já falei, melhora a nossa escrita, melhora o nosso relacionamento, né, você vai conseguir falar com o crush ou com a crush com um português mais polido, mais bonito, mais conquistável. Então, a leitura ela permite que a gente construa um vocabulário, uma capacidade de argumentação muito maior. Quanto mais nós lemos, mais temos capacidade de dialogar sobre diversos assuntos, diversas temáticas e com uma eloquência, ou seja, com uma riqueza de vocabulário. E, para além disso, ampliar possibilidades, então, além do diálogo, como eu já pontuei, de interpretação. Ou seja, a minha capacidade cognitiva de leitura e interpretação, ela vai ser ampliada somente a partir do momento que eu ler. E aí muitos alunos, né, falam para mim muitas vezes: "Professor, mas eu leio o texto, é o artigo científico e eu não entendo nada". Realmente, quando a gente começa a fazer as leituras, a gente não vai entender. Mas se eu não ler,
aí menos ainda que eu vou compreender. Então eu preciso ler e ler muitas vezes o mesmo texto e diversos textos para construir uma capacidade então cognitiva e intelectual, uma capacidade de leitura e interpretação ampliada. Seguindo, então quais são os níveis de leitura que nós temos? E hoje eu vou falar para vocês, 5 níveis de leituras a partir da obra então de André Machado e de Edson Teixeira. O nível um, que é o nível elementar. Então esse nível diz respeito ao quê? Ao período de alfabetização. Ler é uma capacidade cerebral muito sofisticada e requer experiência. Não basta apenas conhecermos os códigos, a gramática e a semântica. É preciso que tenhamos um bom domínio da língua. Como nós já falamos, não adianta nós só sabermos decodificar, mas nós temos que aprender a fazer conexão entre essas letras que vão se tornar sons, que vão se tornar ali, então significantes, né, e vai trazer ali à nossa memória um determinado símbolo, aliás, um determinado significado. E a partir disso nós compreendemos então aquilo que nós estamos lendo. Então, essa é o jogo, né, a estratégia que é utilizada ali para nós termos uma compreensão daquilo que nós lemos. E então não adianta só eu saber decodificar, eu saber bem a gramática, ou seja, a semântica, mas eu preciso, ter uma capacidade de compreensão ampliada, um bom domínio da língua, ou seja, eu tenho que saber utilizar essa língua. É o que nós vamos chamar aí, né, de pragmática, é o uso da língua na ação ali da língua. E aí eu trouxe aqui para a gente pensar um pouquinho nessa relação da pragmática, uma tirinha aqui do Armandinho. Então ele diz ali: "Mãe, posso comer um chocolate?" Fala com o seu pai. "Pai, como foi o trabalho hoje?" "Tudo bem, filho." "Falou com o papai?" "Falei." E ele comendo, o seu chocolate. Quando nós falamos da o uso da língua, né, então na linguística nós temos uma área da linguística responsável por estudar o uso da língua, que é chamada de pragmática. Eh a mãe falou para ele que ele tinha que falar com o pai, mas ela não falou o que ele teria que falar com o pai. Claro que, num contexto de compreensão, não está dito, não está no discurso dito que ele teria que perguntar para o pai se o pai permitia ele comer o chocolate. Porém, entretanto, todavia, nós compreendemos no uso da língua que era esta a pergunta. Mas ele usa ali, então, ou da sua inocência, ou da sua perspicácia para então conversar com o pai sobre um outro assunto e poder comer o seu chocolate. E isso é o que nós chamamos pragmática, o uso da língua em ação. E nós a todo momento nós trazemos esse discurso, ou melhor, esta técnica, não sei se é uma técnica, né? Não seria essa melhor a palavra, mas nós utilizamos a pragmática para compreender o mundo à nossa volta. Então, quando as pessoas falam com a gente, né, muitas vezes ela não vai precisar especificar ou esmiuçar aquilo que ela está dizendo. Ou nós lemos um texto, nós não vamos precisar que se esmiuce a todos os porquês ali no texto, mas a gente vai ser nós vamos conseguir compreender a partir da bagagem que nós temos. Que aqui, com certeza, todo mundo que leu no primeiro quadrinho compreendeu o que que a mãe quis dizer, porém não está dito, mas num contexto de uso da palavra, está lá. Então isso é a pragmática. E isso vem a partir de uma capacidade que nós temos de compreensão da língua, do uso da língua. E para além disso, né, nossa capacidade então de leitura. Agora, para um leitor que está no início de uma alfabetização, para um leitor que está no início de leitura, muitas vezes ele vai ler e vai olhar de uma forma categórica, como se aquilo que a mãe falou fosse aquilo que a mãe falou. Faço um parênteses aqui, é o que acontece, por exemplo, com pessoas autistas, né, pessoas autistas, ele pode ter um transtorno que a gente chama de transtorno de comunicação pragmática, que ele tem dificuldade de entender, por exemplo, as figuras de linguagem. Então falar a partir de metáforas, ser irônico com ele não vai funcionar, usar de ironia ou outra estratégia. Ele entende literalmente aquilo que foi falado. Então se você falar que vai chover canivete, ele vai entender que vai chover canivete. Se era só para falar com o pai, ele só ia falar com o pai, mas não necessariamente pedir para comer o chocolate. Seguindo, nível 2 de leitura, ou também conhecido como pré-leitura ou leitura inspecional. Então, na leitura inspecional ou na pré-leitura,
nós vamos buscar o quê? As informações iniciais, nós já conversamos um pouquinho sobre isso na aula passada. Ou seja, eu vou olhar lá quais são os dados bibliográficos, então, qual que é o nome do livro, quem é o autor, qual é a editora, o ano de publicação e por quê. Essas informações já vão nos dar alguns dados para compreender sobre o que trata o livro. Se você vai ler J.K. Rowling, você não espera ler, Senhor dos Anéis, mas sim Harry Potter. Então, quando você olha o autor, você já sabe sobre o que ele vai tratar, qual é o tipo de obra que ele escreve, qual é a forma, né, a estilística que ele utiliza para escrever. Quando você olha a editora, você já sabe mais ou menos sobre o que trata, né, sobre o que vai tratar aquele livro, justamente porque as editoras, elas têm um nicho, às vezes, específico, no qual elas atuam com maior intensidade. Quando você vai para o ano de publicação, você já sabe qual linguagem você vai esperar, qual temática você vai, ter ali naquela leitura. Então, essas são informações que já nos trazem, alguns saberes e alguns conhecimentos sobre aquilo que nós vamos ler. Para além disso, nós temos já alguns recursos também, na maioria dos livros, que é o quê? O índice, o sumário, que já nos dá um parecer sobre os capítulos que nós temos ali e sobre o que vai tratar cada capítulo. E para além disso, então, nós temos também o prólogo, o prefácio e a introdução, que trazem ali informações já, muitas vezes uma resenha crítica, né, do livro, traz para nós ali um parecer geral, uma contextualização, como a introdução, né, uma contextualização da temática que vai ser trabalhada, que está sendo desenvolvida ali naquele material de leitura. Então essas são algumas informações iniciais que nós temos. E então, como uma pré-leitura ou uma leitura inspecional. Nós vamos inspecionar para ver sobre o que se trata aquele material que nós vamos ler. E essa leitura inspecional, ela basicamente ela responde a 3 questões ali, né. Primeiro, por que ler este livro? Então, para mim, quando eu vejo tudo isso, esse livro é interessante para mim? Tem um porquê que eu vou lê-lo, né, às vezes é obrigatório, tá, leitura obrigatória aqui na faculdade, mas, será que ele é uma leitura útil, né, vai ter alguma serventia? Dentro de que contexto ele poderá se enquadrar? Então qual é o contexto que para mim faz sentido que ele se enquadra? Então quando nós buscamos responder essas perguntas nessa leitura inspecional, nós estamos vendo ali a nossa primeira impressão sobre o livro. Seja ele um livro de literatura, seja ele um livro acadêmico que você vai ler para alguma disciplina na faculdade, né. Automaticamente nós respondemos essas questões e nós buscamos essas informações. Então essa primeira leitura e a partir disso a gente faz uma primeira leitura do texto em si, que é uma leitura que eu chamo de geral. É geral, dinâmica e superficial. O que isso quer dizer? Eu só leio. Só vou indo, né. Vou lendo e quando eu acho alguma coisa interessante, eu falo: "Ah, legal", mas depois a gente volta para esse trecho. Então ela é uma leitura de aproximação e reconhecimento do tema abordado, do autor, do estilo de escrita e do gênero, principalmente quando nós não estamos acostumados com aquele tipo de texto, com aquele gênero textual. Para vocês que estão muitas vezes aí, muitos de vocês estão tendo o primeiro contato, por exemplo, com um artigo científico. O artigo científico ele não é uma leitura simples, ele não é uma leitura fácil. Não dá para eu ler apenas uma vez o texto e achar que eu vou compreender tudo, vou ser capaz de compreender. Nós vamos ler muitas vezes 3, 4 vezes o texto para sim buscar ali algumas informações e ter o mínimo de compreensão. Então, um artigo científico, por exemplo, nós vamos fazer a nossa primeira leitura buscando essas características aí, fazendo uma leitura geral, dinâmica e superficial, para reconhecer a temática, reconhecer como o autor trabalha ali a escrita e o que ele está trazendo de argumentos. Então esse é o primeiro ponto, inicial ali da nossa primeira leitura. No nível 3 é o nível que nós chamamos de analítico, tá. No nível analítico, o que que nós vamos fazer? Como o próprio nome diz, analisar o nosso livro. Então, vamos analisar qual é o gênero que ele está trabalhando, qual é a teoria que está sendo abordada naquela leitura, qual é a tese, né, ou seja, qual que é a ideia que o autor está defendendo. Então, qual que é o posicionamento dele naquela leitura. Qual que é a metodologia aplicada, aqui principalmente pensando em artigos científicos, dissertações, teses, né. Qual que é a metodologia que está sendo aplicada nesse texto? Quais são aliás, é um texto teórico ou é um texto prático? É um texto que vai se embasar somente em teoria ou é um texto que traz para você, exemplos práticos de como você aplicar alguma coisa? Qual que é a relevância
dessa leitura, desse autor, da revista onde você tirou aquele artigo, do livro que você está lendo, quem publicou, né? Então, qual que é a relevância dessa publicação? E qual que é o embasamento do texto? Quais autores esse texto cita? Quais autores ele traz ali para a baila, né? Para discutir, para tentar corroborar com o pensamento dele? E qual é a argumentação? A argumentação dele é eficiente? É uma argumentação que faz com que você acredite naquilo que ele está falando? Tem um peso, né, de importância? São autores importantes? Porque não adianta eu escrever, por exemplo, uma tese e colocar como referência, o Zé da Esquina. O Zé da Esquina, qual é a formação do Zé da Esquina? Qual a área de atuação dele? Qual é a expertise que ele tem? Né. Então, muitas vezes não dá para trazer ele como argumento, como um embasamento de argumentação, que é o que acontece muitas vezes hoje nas redes sociais, né, que qualquer, pessoa, pode falar sobre determinados assuntos, e não dá, né, não pode porque vai falar besteira, como fala sempre. Seguindo, nível 4, que é o nível de controle. Então, nesse nível, a maior busca por compreensão do texto, ou seja, nesse nível de leitura, é quando nós buscamos realmente compreender aquilo que está pautado no nosso texto, tá? E se nós queremos buscar isso, nós precisamos do quê? Primeiro, buscar por palavras, termos e expressões que são desconhecidas. E quando nós falamos aqui, não são só palavras no sentido de que alguma palavra que eu não conheço que eu vou para o dicionário, mas também muitas vezes conceitos, ideias que o autor vai cunhando ou vai trazendo ali para o texto para fazer alguma discussão. Muitas vezes ele vai buscar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando a gente fala de capital cultural. Eu entender o que é capital cultural, eu preciso entender quem é o autor que fala sobre capital cultural. Por exemplo, que é o Bourdieu. Então, Pierre Bourdieu. Então, eu preciso ir lá para o Bourdieu para entender o que, que ele está trazendo como capital cultural. Porque não adianta só eu imaginar na minha cabecinha, né? Porque nós não vamos ter uma criatividade suficiente para entender muitas vezes uma categoria conceitual como essa. Eu preciso ir lá no autor que fala sobre isso. Ou muitas vezes eu vai ter uma palavrinha mesmo ali que é nível de dicionário, que eu não sei o que significa. E aí eu preciso ir ao dicionário para trazer uma melhor compreensão daquilo que eu estou lendo. Não dá para eu achar e ir para o meu achismo. Por exemplo, vai falar que houve um recrudescimento da violência. Tá, mas o que que é um recrudescimento? Aí, se eu não sei o que que é um recrudescimento, como que eu vou interpretar essa frase? Um recrudescimento é um crescimento exagerado, exacerbado. Então, ou seja, eu preciso compreender a palavra para compreender o contexto. Segundo ponto, ressaltar, sublinhar, riscar, circular trechos importantes, palavras que são interessantes, conceitos, categorias conceituais. Quando você estiver lendo um artigo científico, faça isso. Passa lá o amarelinho lá que eu esqueci o nome agora, marca-texto. Passa o marca-texto, né, circula a palavra, faz umas flechinhas, assim, vai buscando escrever sobre a sua compreensão daquele pedacinho que você marcou. Isso vai auxiliar e ampliar muito mais a sua compreensão, a sua capacidade, e até mesmo por quê? Porque muitas vezes ali você não vai estar só lendo e fazendo uma leitura passiva, mas você vai estar discutindo com o texto, dialogando com o texto. E isso traz uma capacidade maior de apropriação daquele conteúdo. E uma coisa que eu sempre indico também, resumo por capítulo. Se você vai ler um livro, faça um resumo. Então, toda vez que você terminar um capítulo do livro, faça um resumo com as suas palavras ali, né, ou uma resenha, sobre o que você compreendeu. Então, quais são os termos que são importantes, que você considera importantes, ou que foram interessantes, curiosos, coisas que você quer pesquisar depois, mas faça. Quando você faz esse exercício de escrever sobre alguma coisa, isso também vai ampliar a sua capacidade de compreensão, de diálogo, de argumentação. Então, isso ajuda muito no processo de aprendizagem, ajuda muito no processo de apropriação de um determinado conteúdo. Até mesmo porque depois a gente vai ver ali, né, a pirâmide de William Glasser, e vai mostrar que quando nós falamos ou escrevemos sobre, alguma coisa que nós estamos estudando, né, na pirâmide da aprendizagem, isso vai permitir que nós nos apropriemos daquele conteúdo de uma forma muito, maior do que se a gente só fazer uma leitura passiva. Seguindo,
Interrupção de leitura, né. Nesse período, quando a gente já está nesse processo, então, um pouco mais aprofundado de leitura, temos uma capacidade, maior, ampliada de leitura, nós podemos fazer muitas vezes algumas interrupções. Eu posso parar de ler e fazer outra coisa, depois voltar para a leitura, ou eu paro de ler para fazer ali as minhas conjecturas, né, os meus pensamentos, criar ali, um diálogo na minha cabecinha de mim, né, de mim comigo mesmo, de eu comigo mesmo, agora nem eu sei como que fala, né, mas nós podemos trazer ali esse diálogo justamente para ampliar a nossa capacidade de argumentação e de compreensão daquele texto. Então, a esta altura já conhecemos bem o livro e o ato de interromper a leitura não vai fragmentar a compreensão do assunto em seu todo. Será também nessa etapa que sublinharemos os tópicos importantes se necessário. Então, é justamente isso. Quando nós temos já estamos num estágio mais avançado de leitura, essas pausas elas são necessárias para a gente colocar em jogo, muitas vezes, conhecimentos que nós já construímos com outras leituras, com outros textos, com outros diálogos. E ali a gente pode então, né, ir criando esse diálogo com o texto e conversando com o texto e ampliando ali o nosso repertório, principalmente. E assim chegamos também ao nosso nível 5 de leitura, ou seja, a repetição aplicada. E na repetição aplicada, o sujeito ele vai ler, se apropriar e aplicar aquilo que ele leu. Então, primeiro, a experiência anterior, né, sobre a temática, um conhecimento que o sujeito tem sobre a temática. Isso vai permitir para ele uma maior apropriação do que já foi lido. Eu já comentei isso aqui com vocês. Então, se eu vou para um texto e eu já tenho um conhecimento sobre aquela temática, a minha apropriação vai ser muito maior. E isso vai me permitir aplicar, explicar e desenvolver de uma forma muito mais plena. Então, ler e aplicar na prática, né, ou seja, eu vou colocar em jogo aquilo que foi, desenvolvido. Maior possibilidade de aprendizagem, apropriação e compreensão. Quando eu leio, então se você lê um texto e depois você vai explicar esse texto, você pode explicar para sua namorada, para o seu namorado, para o seu pai, para a mãe, para o cachorro, para os ursinhos de pelúcia, para quem for, tem algum público aí. Quando você conseguir, né, quando você for capaz de explicar um determinado conceito, ideia, categoria conceitual, ou algum tema para uma pessoa leiga, e de uma forma simples e que ela entenda, né, você chegou num nível master ali de leitura e interpretação. E para além disso, de compreensão do texto, porque você vai ser capaz de explicar para o outro, ou seja, colocar na prática aquilo que você está lendo. E isso, além de enriquecer, né, as outras pessoas, também traz para você uma apropriação muito maior, porque quando nós ensinamos, nós nos apropriamos, porque além de ensinar, eu também preciso compreender aquilo que eu estou ensinando. E isso vai nos ajudar aí a termos um melhor desenvolvimento na leitura. E aí, como pontuei para vocês, eu trouxe aqui para a gente ver também a pirâmide William Glasser, né? Ou pirâmide da aprendizagem, como também é conhecida, e ela vai mostrar para nós qual que é o nosso nível de apropriação utilizando diferentes técnicas. Então, por exemplo, ali do 10% ao 50% é o que ele vai chamar de aprendizagem passiva, ou seja, eu só vou ler, eu vou escutar, eu vou ver o que está acontecendo ao meu redor e eu vou ver e escutar. Então isso são estratégias passivas, porque sempre o sujeito ele está num sentido mesmo passivo ali da situação. Ele está só recebendo, né, fazendo um input ali, né, recebendo a informação que vem de fora. Porém, ó, dos 70 a 95% de aprendizagem, nós temos ali o que a gente vai chamar de aprendizagem ativa, ou seja, uma capacidade de até 95% de retenção daquilo que nós estamos estudando. Mas isso advém a partir do quê? Literalmente de ações práticas em que o sujeito vai se colocar no processo de aprendizagem. Então ele não tem uma posição somente passiva, mas também ativa dentro desse processo. E para 70% de apropriação, conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater sobre aquela temática, sobre aquele assunto, sobre aquele conteúdo que você está estudando. Para 80, pelo menos 80% de retenção, escrever, interpretar, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, demonstrar, praticar, diferenciar. Ou seja, quando eu vou fazer o resumo, a resenha sobre aquele texto, quando eu consigo ali falar para outros sobre ele,
e muitas vezes também de forma escrita. Quando eu reviso aquilo, né, faço alguns apontamentos, depois eu faço a revisão para ver o que que eu lembro desses apontamentos. Isso vai permitir, então, até ali 80% de retenção daquele conteúdo. E se eu quero chegar pelo menos até os 95% de retenção, eu preciso fazer o quê? Explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar. Ou seja, eu preciso me apropriar desse conteúdo e eu vou passar para outra pessoa esse conteúdo. Então, como eu falei para vocês, para o seu cônjuge, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o cachorrinho, para os ursinhos de pelúcia, é para quem for. Você vai passar para ele essas informações, você vai explicar. E com isso, você vai também se apropriando cada vez mais. Você pega um conteúdo que muitas vezes é extenso ou um pouco mais complexo, e você vai falar sobre ele em palavras mais fáceis, mais simples, né. Ou seja, você vai resumir esse texto, a ideia que ele traz, né, porque está por detrás dele, ou mesmo na sua materialidade. Você vai estruturar, elencar, fazer links ali, tópicos, que vão permitir para você sempre, né, buscar na memória ali sobre o que se trata. E isso sim é uma aprendizagem ativa. Isso sim permite para nós uma melhor leitura, uma melhor compreensão, uma melhor interpretação do texto, logo uma melhor apropriação e uma aprendizagem muito mais significativa. Seguindo, então, o que fazer? Então, nesse sentido, primeiro, resumo do livro. Faça um resumo do livro. Né? O resumo do livro você vai pegar lá os trechos, alguns trechos específicos. Não é fazer um Frankenstein também, tá? De um monte de pedacinho. Não, tem que ter coerência sobre esses pedacinhos. Mas você não coloca ali a sua opinião quando você faz um resumo. O resumo, ele é uma leitura do texto que você leu. Você pode até utilizar trechos ali, né, como citações, mas você não coloca a sua opinião. Então é somente mesmo um apanhado geral da leitura. Diferente da resenha, nós temos uma resenha crítica, por exemplo, que você já coloca ali alguns apontamentos. Então você pode colocar a sua opinião embasada teoricamente a partir de outras leituras que você já fez, tá? Detalhe, não é de achismo de vozes da minha cabeça, não. Ela tem que estar pautada em outras teorias, em outras leituras que você fez. Retomar anotações e fichamentos. Façam fichamento dos textos, minha gente, né? Façam, né, na P2, a partir da P2 eu vou ensinar para vocês como que a gente faz fichamento, né, como que a gente faz uma resenha, como a gente faz um resumo. Dialogar com o texto, converse com o texto, pergunte para ele, porque ele vai trazer para você respostas, ou não. E essas respostas são as lacunas de pesquisa que a gente leva para produzir outras pesquisas. Associação com sua experiência. Tente trazer sempre aquilo que você está lendo para as experiências que você já vivenciou, para experiências de outras pessoas, para outros contextos de leituras, né, que você já fez e tenta dialogar entre eles, porque isso permite a construção do conhecimento. Exemplificar e demonstrar, como eu falei, deixar mais simples para explicar para o outro, principalmente. Ensinar alguém sobre determinado contexto teórico ou prático que você está aprendendo e que você quer se apropriar. E outra coisa, revisar periodicamente o conteúdo. Então, aí tem várias técnicas de revisão espaçadas que você pode fazer com 7 dias, depois com 21 dias, depois de um mês, depois a cada 3 meses. Então existem várias técnicas ali para você fazer revisão de conteúdo. Mas é importante você sempre estar lendo sobre e mantendo fresco aquela temática na cabecinha. E principalmente agora, nossas leituras voltadas para a área de psicologia. Então, assim, já para a gente já finalizar então a nossa perspectiva de hoje, né, a ideia que eu quis trazer para vocês com os níveis de leitura é a gente pensar o quê? Na apropriação do conhecimento por meio da leitura. A leitura é extremamente importante. É chato ler muitas vezes? Sim, é chato, né. Texto técnico, texto acadêmico, ele é chato de ler? Sim, ele é chato, mas é necessário e é a partir dele, né, desses materiais é que nós construímos o conhecimento. Então a leitura se faz necessária. Para nós estudantes, acadêmicos, principalmente aí futuros psicólogos, a leitura é imprescindível, né. Nós vamos passar o resto da nossa vida lendo. Por quê? Toda informação, toda construção de conhecimento, sobretudo, vem a partir da leitura. Apesar de muitos livros estarem aí finalizando hoje, né, acabando, né, encerrando suas atividades e o digital ganhando muito espaço, o livro físico ainda faz muito sucesso, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês, minha gente, leiam e leiam bastante. Então, nós ficamos por aqui. Próxima aula nós temos mais. Um grande abraço para vocês e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.